Seja bem-vindo a mais uma palestra virtual do site Learn Stormer. Hoje tratando de uma palestra que foi exposta na Expo Money em 2007 em várias capitais do país. E é um tema que ganha importância pelo momento que passamos na bolsa, de uma maior volatilidade, de uma maior incerteza. O tema é operações com múltiplos lotes. Um método operacional que foi desenvolvido na prática das operações e que tem me ajudado muito a gerar resultados positivos no mercado. Gostaria de compartilhar com a comunidade Learn Stormer. Uma das primeiras perguntas que os alunos que participam de um curso de análise técnica pela primeira vez faz é: análise técnica realmente funciona? Para responder essa pergunta, nós precisamos entender o conceito de análise técnica, entender o papel da análise técnica como ferramenta de decisão de trade. A análise técnica simplesmente vai identificar o padrão de comportamento do mercado através do estudo histórico da movimentação de preços e vai tentar identificar situações onde existe uma chance muito grande de um movimento acontecer. Isso vai ocorrer através do estudo de padrões de movimentação. Nesse sentido, observando suportes, resistências, tendência e outras ferramentas, nós podemos chegar à conclusão de uma movimentação com uma chance maior do que 50% acontecer num determinado momento. Essa análise de forma isolada não garante a resposta final para a tomada de decisão. Nós temos que inserir essa análise dentro do contexto de plano de trade. O plano de trade ele vai oferecer uma resposta mais completa, onde nós vamos inserir, junto com a análise técnica, o controle de risco e a organização da própria análise técnica feita de um mercado, de um ou vários ativos. Nesse plano de trade vai ficar definido que tipo de papel eu vou operar, que tipo de mercado eu vou operar, que tipo de setup eu vou operar, entrada, stop, política de stop de proteção de lucro. Isso é tão ou mais importante quanto simplesmente identificar uma oportunidade no mercado através da análise técnica. Então, a resposta é sim, a análise técnica pode oferecer uma resposta muito interessante para as nossas necessidades na hora de tomar decisões no mercado financeiro, desde que essa análise técnica esteja inserida no contexto de um plano de trade. Simplesmente pegar uma análise que esteja sendo produzida de forma independente do contexto do plano não vai gerar uma resposta satisfatória. Então, simplesmente perceber o suporte de um papel, identificar uma chance de reversão, não vai significar um ganho no longo prazo, pois nós precisamos de consistência. E a consistência ela só é atingida através da colocação da análise em uso de forma organizada, o que o plano de trade pode oferecer. Então, o principal objetivo da análise técnica vai ser a identificação dos setups, dos movimentos que nós vamos operar. Então, através do estudo dos gráficos, nós podemos identificar algumas situações que se repetem ao longo do tempo e, através disso, quando essa situação novamente se repetir, nós podemos colocar um plano para atuar com uma chance maior do que 50% de acerto. Quanto mais consistente for o nosso setup, maiores são as chances, mas nós nunca vamos chegar a ter 100% de certeza de uma movimentação no futuro. É impossível saber o que o mercado vai fazer amanhã, vai fazer nos próximos dias ou nos próximos meses. Nós podemos identificar qual o movimento mais provável, mas nós nunca podemos ter certeza. É exatamente pela impossibilidade de gerar certeza
de uma movimentação no mercado é que nós temos que trabalhar com o conceito de controle de risco. Mesmo que nós tenhamos um sistema que gere 90% de acerto nas entradas, nós mesmo assim podemos perder todo o nosso capital operacional se nós não tivermos algum tipo de controle de risco ou de controle de um prejuízo máximo em cada operação. Talvez esse fator isolado seja o mais importante de todos para que se gere uma curva de capital ascendente e com crescimento consistente ao longo do tempo. O perigo de um trade gerar um prejuízo gigantesco não pode ser colocado de lado. É preciso, em qualquer momento que nós estejamos operando no mercado, nós saibamos qual é o prejuízo máximo que nós podemos ter a partir daquela operação. Existem várias formas de produzir esse controle de risco. Nós não vamos entrar a fundo nessa questão, nós só vamos retomar algo que nós ensinamos nos nossos cursos intensivos, que é a regra dos 2% e a regra dos 6%. Na regra dos 2%, nós vamos limitar o máximo de prejuízo em cada operação a 2% do nosso capital operacional. Então, se nós operamos R$100.000 na bolsa, nós não podemos perder mais do que R$2.000 numa única operação. Essa é a primeira regra. A segunda regra dos 6% diz respeito ao risco global. No somatório de todas as operações em aberto, se todas elas se movimentarem contra a expectativa inicial e produzirem um prejuízo, esse prejuízo somado não poderá ser superior a 6% do capital operacional. Além disso, nós não podemos nos permitir perder mais do que 6% num período. No caso de um trader de curto a médio prazo, vamos utilizar um mês como o período de medição. Nesse caso, nós não podemos ter um prejuízo maior do que 6% num único mês. Por que isso é importante? Pois quanto maior o prejuízo no único período, mais difícil é a recuperação pelo seguinte fato. Se eu tenho R$100.000 e perco 10%, eu fiquei com R$90.000. Se eu ganhar 10% em cima desses R$90.000, eu não volto na posição dos R$100.000 iniciais, eu volto para R$99.000 do meu capital operacional. Se eu perder 50% do meu capital, eu fico com R$50.000. Se eu ganhar 50% em cima desses 50.000, eu voltarei para R$75.000. Então, quanto maior o prejuízo num curto espaço de tempo, mais difícil é a recuperação, até que esse patamar pode chegar a níveis em que fica praticamente impossível produzir uma recuperação de prejuízo. Se eu perco 90% do meu capital numa operação, eu preciso de 1000% de rentabilidade para voltar ao patamar inicial do meu capital operacional.